Às vezes o próprio integrador que já teve alguma dúvida, que está no campo, ele tem uma experiência maior, ele acaba ajudando o próprio integrador. Cada vez mais a gente vai estar em roadshow conjunto, há Dias com Romaios, pelo Brasil. A gente escuta muito sobre o que o mercado está passando, sobre o que a gente precisa melhorar também. Então é uma pauta de sustentabilidade, mas com uma carga tributária gigante. Olá, parceiro! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Parceiro Cast, o podcast que conecta você às melhores práticas do mercado. É o podcast que todo mundo já conhece aqui da Dias, que está cada dia mais conectado com as melhores práticas, informações, novidades, tanto do mundo de refrigeração como do ar-condicionado e solar. Então, é muito bacana você aqui presente com a gente nesse dia. E dizer que a gente tem hoje um convidado muito especial, que é o Bruno, da Romaios. Vamos explicar muito mais. Obrigado, viu, pela presença. Obrigado pelo convite, Eduardo. Pô, bacana estar aqui. É uma pessoa que a gente já se conhece há muito tempo. Isso. E, bom, antes de começar, até para não ficar com a garganta vazia, seca, temos um presentinho aqui nosso. Primeira vez no podcast, sempre ganha. Na segunda tem que trazer a caneca, tá? Beleza, combinado. Muito obrigado. Vou pegar água. Vou começar a deixar água aqui em cima da mesa, pô. Faço o mistério da água. É bom pra galera saber que é água, né? Porque essas canecas aí a gente nunca sabe o que tem de fato, né? Mas Você sabe que isso de servir água me lembra muito na China, quando a gente vai para lá, que geralmente os donos das empresas, os grandes executivos adoram servir os convidados. Sim. Você já notou isso? Já notei. Inclusive chá, né? Aquela prática de chá, aí aquece o bolzinho, é bem interessante, achei bem legal. É isso. Foi a minha primeira vez agora na China, inclusive. Ah, é verdade, a gente se encontrou lá. A gente se encontrou na China, pois é, a gente passou aquele tempo, tomou um café lá no stand, né? E o que você achou da China? Cara, achei muito interessante, achei uma experiência muito única, assim, é uma cultura muito diferente, muito mais, esperava, assim, eu tinha uma expectativa muito alta e a minha expectativa foi superada, na verdade. Achei um país muito interessante, cultura, a política também de trabalho, tudo mais, e o avanço tecnológico, né? A gente tem um país que tem um avanço tecnológico muito alto. A empresa, a Romaios, ela vende lá, então pude ter um contato maior com a fábrica, com o time lá do Matriz, então foi muito bom, foi uma experiência muito positiva. Bom, então começa falando quem é a Romaios. Maravilha. Romaios é uma empresa chinesa, como eu falei, né, da cidade de Hangzhou. É uma empresa que ela foi fundada dentro de um laboratório de uma universidade de eletrônica de potência, onde os dois fundadores eles fizeram um mestrado juntos e estudavam na parte de eletrônica de potência, voltado mais para microinversor, né, para o mercado solar. E aí, dentro desse estudo deles, eles acabaram criando ali uma solução de microinversor, fundaram a Romaios, e desde então você vem melhorando ali. É um dos pioneiros na China em micro, né? Isso, também. Hoje a Romaios ela existe desde 2008, né? Então é uma empresa que já tem um certo tempo. Aqui no Brasil já está desde 2018, então a gente também tem uma bagagem muito grande aqui no mercado brasileiro e a gente sempre vem investindo mais, né? Então você pode ver lá no nosso stand que a gente está com BESS, com armazenamento de energia residencial, comercial, industrial, a nível, a escala assim, de transmissão, distribuição, e um microinversor que é o carro-chefe da casa, né? Pô, isso é muito bom. Aliás, é um stand muito disputado. É verdade. E a gente viu lá, como a gente estava até falando antes, né? Tem produtos que ainda não é adequado ao Brasil, que é normal. Exato. Por exemplo, aquele módulo com o micro embutido, né? Exatamente, é o módulo CA, né? Que ele é mais focado no mercado europeu, que tem uma temperatura um pouco mais baixa, e aí você não tem problema de temperatura, de aquecimento do microinversor, e aí não causa nenhum problema no módulo. Tanto que os nossos módulos lá são módulos Tier 1, que são utilizados para fazer essa solução, mas que para mim seria muito interessante. Assim, eu sou suspeito para falar, porque a potência do módulo é um pouquinho menor também, então você tem ali uma maior facilidade na instalação. E conta, aliás, uma coisa interessante para você contar para a gente, o que eu reparo quando eu visito as fábricas, né, e os escritórios é a quantidade de pessoas em pesquisa e desenvolvimento. Exato. É uma coisa colossal, né? Sim. E como isso dentro? Porque se iniciou numa universidade, eles mantiveram
esse viés de pesquisa? Sim, inclusive a Roy Miles ela foi premiada como o Prêmio Ciência Natural da China, que é equivalente a um prêmio Nobel, tá? E o nosso CEO, o Bo Yang, ele foi premiado foi premiado com essa premiação, fica difícil, né? Mas assim, foi premiado justamente pela parte de pesquisa e desenvolvimento. Lá na China, você tem um investimento de capital muito grande da parte do governo, quando você tem ali 30% da empresa voltada para pesquisa e desenvolvimento. Pô, isso é muito bacana. Então, hoje, 30% do nosso faturamento, 30% das pessoas, né, do quadro de funcionários, Legal, é hein? pesquisa e desenvolvimento. E então a gente tem desenvolvimento de patente, todo desenvolvimento de produto. E aí a gente hoje, para você ter uma noção, nós temos 266 patentes de software de propriedade da Roy Miles. Então Pô, a isso gente é bom. desenvolve muito produto, desenvolve muita patente. Não, eu vi lá na feira, aliás, esse ano, vi ano passado, cada vez mais o micro assumindo até um papel não só para os projetos pequenos, Sim. mas projetos até um pouco maiores, né? Exato, comercial e industrial, né? A gente está falando muito sobre isso. O microinversor ele vem como uma solução, principalmente quando a gente leva em consideração a segurança, né? Então, a eficiência da otimização da energia agregada à segurança. Então, a gente já tem... Por que segurança? O que ele... É porque a gente tem ali tanto a FCI, né, que já foi comentado, a gente fala muito sobre isso desde o ano passado, mas o desligamento rápido também. Rapid Shutdown. Rapid Shutdown, é esse queridinho que tem novas normas surgindo, né, exigindo isso, principalmente o Corpo de Bombeiros, em alguns estados já está começando a exigir isso, e garante com que o sistema como um todo vai estar a um nível de tensão extra baixo. Então ele vai garantir ali que o módulo não esteja numa tensão muito elevada, a string como um todo, né, ele vai diminuir para uma tensão baixa e você consegue ter certeza de que o sistema fotovoltaico não vai ser um foco de incêndio ou não vai incentivar o incêndio. Então, quando a gente fala de microinversor, essa tecnologia já está embutida. Então, a gente eleva a segurança de um sistema comercial e industrial. E uma outra vantagem é a questão até de você ter, digamos, a possibilidade de analisar um grupo de módulos. Exato. Né? E isso é interessante, né? Porque muitas vezes o string você não consegue exatamente ver como está a performance, Sim. até questões de sombreamento, Isso. questões outras que afetam a geração. No caso do micro, você tem um grupo ali, né? Que individual, tá individualmente o módulo exato. você consegue visualizar, né? Ali tanto tensão, corrente, temperatura Isso. do microinversor, você consegue identificar esse tipo de situação. E assim, a gente sabe que hoje o mercado ele é pautado muito por preço, então o integrador ele fica ali à mercê de ter que, às vezes, diminuir um pouco a sua margem para poder conseguir fechar o projeto, e às vezes acaba ele não prevendo ali 2, 3 retornos do cliente, porque pode acontecer uma eventualidade. Então, se você tiver, por exemplo, uma folha que cair em cima do sistema fotovoltaico, for um caso de um string, você vai perder a geração daquela string toda. Não, e aí o cliente vai te ligar, vai te procurar. E outra, até a questões de fazer trabalho remoto no monitoramento, você consegue fazer muito melhor no micro. Com certeza. Você consegue, além do suporte técnico da Roy Miles e da Dias, que vai auxiliar o parceiro, vai conseguir te falar, cara, você precisa ir a campo, não precisa ir a campo, você consegue fazer de casa, né? Ou então no escritório, você já consegue ter ali uma prévia do que está acontecendo no sistema, para quando você chegar lá, se for necessário você fazer alguma atuação, ser muito mais rápida, né? Então, ser muito mais assertivo. Então, você consegue ter ali uma maior otimização também em reparos ou então em alguma troca necessária. Pô, isso é muito bacana. Exato. E conta um pouco como é o sistema de monitoramento. Maravilha. O sistema de monitoramento, ele consegue te dar várias informações para você conseguir medir a eficiência do seu sistema. Ele consegue te dar ali tanto o nível de tensão CA, como também a frequência CA, a corrente CC, você consegue avaliar como está o funcionamento do módulo. Então, você consegue ver a eficiência do seu sistema, você inclusive também consegue avaliar a parte financeira, porque você pode botar qual que é o custo do quilowatt-hora, né, comprado da energia da concessionária, e você fazer essa avaliação. Além disso, você também consegue ter uma grande interação com o que foi comprado. Porque muitas das vezes a gente acaba vendendo para o cliente final e a gente não lembra que a única interação que o cliente vai ter com aquilo que ele comprou
é o aplicativo de monitoramento. Então, ele vai ter ali o abatimento no final do mês, só que se ele quiser ter assim, poder interagir com o sistema que ele comprou... É normal eles quererem até olhar, né? Exato. Mostrar para amigo. Não, assim, já aconteceu comigo, Eduardo. Não sei se você já presenciou isso, mas no almoço de Natal com a família, sim, existia uma hora em que o pessoal começa a comparar os aplicativos, sim, né? Pô, esse aqui o meu é mais bonito, esse aqui o meu tem isso, esse aqui tem outro. Pior é quando me pedem opinião. Olha, o módulo que colocaram na minha casa é tal, o inversor é tal. Aí eu falo, pô, compra o extintor. É complicado, às vezes esse assim, não é fake. Já aconteceu da gente tentar, né? Falar, pô, esse equipamento é melhor e tal, e aí não chegar a ser aquilo que ele vai escolher. Aliás, isso é uma boa pergunta. Essa história de... eu imagino que sim, né? Uhum. Muitas vezes o pessoal instala, mas aí vamos imaginar, né? Acho que não, porque os distribuidores que vendem home iOS não vendem produtos fake power, exato, não vende produto, mas de uma forma geral, isso é um problema às vezes, né? Porque às vezes fica discutindo, peraí, o que está acontecendo? O problema é no inversor ou é no módulo, né? Exatamente. Já aconteceu esse tipo de discussões, não estou falando nem por qualidade, sim, às vezes é questões de instalação em si, né? Cabo também, né? Sim, com certeza. Assim, na verdade, o inversor e o microinversor ele acaba sendo culpado até que você prove o contrário. Você não tem presunção de inocência, o microinversor. Então a gente tem que provar que não é a gente. E como a gente tem um monitoramento... Às vezes é o MC4. Às vezes é um cabo que está... Às vezes ali pode ser o rabicho que foi conectado de forma incorreta, né? Inversão de polaridade. Então a gente tem que provar, e como a gente tem um monitoramento a nível de módulo, a gente consegue provar isso para o integrador. Já aconteceu um caso muito específico que o integrador não estava vendo um módulo específico gerando o que deveria. E aí ele veio falar com a gente, ele veio pedir uma análise. Nessa análise a gente conseguiu provar que um diodo do módulo estava queimado, porque quando a gente fez o teste, a gente via que num dia bem ensolarado, enquanto os outros módulos estavam numa corrente muito alta, ele ficava exatamente na metade da corrente de operação. E aí a gente falou, pô, então isso provavelmente deve ser no módulo. A gente conseguiu solicitar que o instalador fosse a campo, fazer o teste de curto-circuito, e lá foi realmente verificado que o módulo estava com problema. Então, pelo monitoramento, a gente já conseguiu mostrar que não era o problema no microinversor. E a gente, às vezes, consegue até auxiliar o integrador no que ele precisa fazer para não ter que levantar todos os módulos e ficar fazendo uma varredura, uma verificação completa no sistema. Então, a gente já pode direcioná-lo para onde que ele vai ter que fazer algum tipo de alteração. Ah, pô, isso é bacana, pô, é um valor agregado. E vocês conta um pouco essa questão do pós-venda, a questão do atendimento. Óbvio, claro, né? A gente já disse, né? A gente aqui da Dias tem essa relação muito próxima com os parceiros, então muitas vezes a gente divide com vocês, né? Então, sim, entre a Dias e a Romaios é normal isso, então é muito bom também quando te procuram direto. Exato. Quando nos procuram, a gente tenta dar uma assistência e ajudar junto a vocês, mas como é isso? A questão de troca, questão de atendimento, linha, fala português, como é a experiência? Perfeito. Hoje a gente tem um grupo de pessoas no suporte técnico aqui no Brasil, tá? Nós temos um grupo de 10 pessoas no suporte técnico, todos são engenheiros formados, tá? Todos são pessoas que vieram do mercado, então já tiveram experiências prévias no mercado fotovoltaico, tanto como instalador, como distribuidor, como em outros fabricantes também. 10 pessoas é bastante, hein? 10 pessoas é bastante e vem crescendo o time, tá? A gente tem, justamente como você falou, às vezes o integrador, ele tá em cima do telhado, ele precisa ter um auxílio mais na hora. E aí por isso a gente está aumentando nossos canais, tanto que hoje a gente atende pelo chat no aplicativo, na plataforma. Legal. A gente tem o hotline que você pode ligar pra gente e o Samuel vai te atender. E a gente também tem pelo canal, pelo e-mail. A gente está agora trabalhando para trazer mais um canal que é o WhatsApp, então para a gente poder atender de forma mais rápida, né? Mas assim, a gente tem esse time para poder auxiliar. Então, às vezes o pessoal reclama porque o e-mail parece que vai demorar muito. Mas a gente já tem, sim, às vezes a gente
responde em 20 minutos, 30 minutos o e-mail. Não, e-mail então, não muito quer dizer rápido. que vai ficar engavetado. Aliás, é um e-mail direcionado a isso. Né? Exatamente. E a gente tem um SLU de 24 horas pro e-mail. Então a gente bacana, tem que responder em no máximo 24 horas. Geralmente a gente não deixa passar do mesmo dia, tá? E aí com o crescimento da equipe, a gente também vai ter o acréscimo de canais de comunicação. Então a gente tem... Isso é bacana. Inclusive a gente tem um canal no Telegram, onde vários integradores já estão presentes nesse grupo. Tem mais de 1.400 pessoas e a equipe está nesse grupo também. Então a gente tira dúvida, a gente auxilia. Tem muito integrador. Como a gente criou uma comunidade de pessoas que usam Roy Miles, às vezes o próprio integrador que já teve alguma dúvida, que está no campo, ele tem uma experiência maior, ele acaba ajudando o próprio integrador, um parceiro, né? Então isso é muito legal. E aí, em conjunto com a Dias, a gente tem certeza que a gente vai conseguir auxiliar você, integrador, em qualquer cenário. Pô, isso é muito bom, hein? E o que você vê para o futuro da Roy Miles no Brasil em termos de produto? Maravilha. Cara, eu acredito muito que a gente vai ter uma linha nova de microinversores com uma potência um pouco mais elevada, tá? Para situações tanto residencial como comercial e industrial. Então, acho que esse ano a gente deva ter uma atualização nas potências dos microinversores residenciais. A gente já tem um microinversor de 5 kW para casos comerciais e industriais. Pois é, eu achei demais esse produto. Exato. Então, o micro trifásico que ele vai vir para justamente conseguir ter uma maior... agressividade de preço, né? Uhum. Então ele vai ali combater com preço mais competitivo. Vai bater o string. Vai bater o string, essa é a ideia. Olha. E a gente também vai entrar muito forte na parte de armazenamento. Acho que é uma tendência mundial. A gente vê isso no mercado europeu, no mercado americano, a necessidade de você fazer o armazenamento de energia. Então a Roy Miles vem cada dia mais melhorando seus produtos. A gente tem uma linha de inversores híbridos e as baterias também, tá? Então a gente tem ali as baterias residenciais. E também de maior escala. Com certeza. Hoje a Roy Miles está investindo muito em BESS também, tá? Então a gente tem algumas soluções já, principalmente para comercial e industrial. E quando a gente fala de larga escala, a gente tem ali a PCS, que ela é moldável, você consegue fazer ali um gabinete de até 2,5 MW de potência e 5 MWh de energia armazenada. Você sabe que na SNEC, que a gente estava na China, eu notei que a visitação da parte de módulo estava mais acanhada, menor, comparado com os outros anos. Sim. Menos pessoas rodando. Aí você vai na parte de inversor, já aumenta. Mas aí quando eu chegava na parte de bateria, parecia que a feira inteira estava na bateria. Sim. A sensação que eu fiquei é que, acho que até pela novidade de produto, Sim. No módulo a gente vai muito mais pelo relacionamento. No inversor tem novidades, até porque tem essa questão de o híbrido junto com bateria. Exato. E aí tinha estandes que tinha mais produto de bateria e você via um formigueiro de pessoas, né? Você notou isso lá? Não, eu percebi muito isso na pele, porque teve até um caso de um senador, se eu não me engano, do Tocantins, que estava lá. Pô, que bacana. Não, foi do Tocantins. Tocantins a gente vai ter novidades, talvez da Dias lá, aguardem, não vou dar spoiler. Ó, legal, hein? Aí é legal. Mas, se eu não me engano, foi um senador, acho que do Tocantins mesmo, que ele estava lá e ele queria entender um pouco mais sobre o que era o BESS, né? Como é que funcionava isso. E a gente queria filmar um vídeo e a gente simplesmente não conseguia chegar até o BESS. A gente teve que filmar de fora do stand porque tinha tanta gente que a gente não conseguia chegar perto do produto para fazer uma filmagem. Essa feira é um caos bom. É um caos bom. É um caos bom. E é engraçado porque eu tinha ido recentemente na Alemanha, na Intersolar de Munique, Sim. que por sinal a gente já fez até uma gravação aqui, tem um episódio já lançado. Ah, legal. Logo depois que a gente voltou da feira, então você que está nos ouvindo, nos assistindo agora, veja aí o episódio sobre a Intersolar da Alemanha. Lá é uma feira muito mais calma,
é uma feira tranquila. Aí na China eu noto, investe muito na interação com o público. Com certeza. É muita música, muita dança, muito Atividade, videogame. né? Você viu os videogames? Eu vi. Eu tomei um susto, porque eu tava recebendo um integrador, parceiro, que tava lá no nosso stand, e aí do nada o stand começou a ter um furdúncio lá dentro, e aí quando eu vi, tinha uma moça fazendo ali uma interação com o público e fazendo assim, um joguinho, né? Então, quem chacoalhava mais o celular, quem conseguia bater mais na tela, eu fiquei de cara, porque isso a gente não vê muito no mercado brasileiro, né? Pois é, quem sabe esse ano, né, na Intersolar, né? E por sinal, né, a gente tem a Intersolar agora em agosto, e lá eu vi andando no corredor o anúncio da Snack Brasil. Para março, em América São Paulo. Latina, né? América Latina, que vai ser março, se não me engano. Exato, então teremos mais um evento, né? Um em cada semestre. Um em cada semestre. Acho muito interessante. Eu acho que também abre uma oportunidade para aquelas empresas que talvez não consigam participar da Intersolar, ou então a gente ter outro foco, né? Então, às vezes, falar um pouco mais só sobre bateria em uma e falar um pouco mais sobre mercado residencial em outra. E a questão de você interagir. Então, por exemplo, nós temos uma vantagem, então todo mundo aí que vier para São Paulo, a gente fica na capital, próximo dos eventos. Verdade. Bem próximo. Né? Bem próximo. É verdade. Ano passado até teve, né, um evento no todo escritório. Ano, é tradicional a gente fazer. Bom, hoje a gente fez, na gravação que a gente está fazendo, no dia da gravação, a gente fez um churrasco na empresa. Olha só, hein? Aliás, eu cheguei, comecei a sentir o cheiro da garagem. Eu falei, hoje é dia de churrasco, com clientes, parceiros. Legal. E, por sinal, falando nisso... Os fabricantes não são chamados, né? Depende do patrocínio. É verdade. Mas falando em patrocínio, é uma coisa importante. Cada vez mais a gente vai estar em roadshow conjunto, a Dias com Romaios, pelo Brasil. Exatamente. Né? Então a gente está muito ansioso para começar os eventos. Nós também. Nós estamos muito ansiosos. Eu vou fazer igual o Teleton, esses eventos, fazer anúncio ao vivo. Olha, você que falou que vai fazer 10 eventos, então vamos fazer um acordo de 30. É isso. Sabe quando o pessoal fala de fazer doação e pede ao vivo? Exato. Porque o evento, por sinal, na tua vida antepassada, no período pré-histórico. Na tua empresa anterior, a gente já fez muito evento junto. Muitos eventos, fizemos muitos eventos. E o que a gente nota que é plantar uma semente, né? Porque é quase uma questão religiosa, né? Você vê muitas vezes os nossos parceiros integradores falando, olha, eu trabalho com string marca X. Exato. Aí a gente tem que falar, olha, para alguns projetos, legal. Sim. Para outros, tem essas opções. Com certeza. E o micro, eu acho que nos treinamentos... E a gente tem feito treinamento não só 100% produto, mas sem querer dar muito spoiler, mas a gente vai ter, por exemplo, no dia 1º de agosto em São Paulo, um treinamento que a gente fala do empreendedor. Olha só que legal. Fizemos um recentemente, que foi um treinamento bastante temas contábeis, temas financeiros, temas de gestão. Este vai ser diferente, vai ser, o único spoiler que eu vou dar, mágico. Mágico? Mágico. Olha, que legal, hein? Não vou, já estão me olhando feio. Não vou falar mais. Tem uma magia por trás e quando a gente anunciar, vocês vão saber. Mas fala um pouco aí dos treinamentos. Com certeza, assim, acho que a gente, como você falou, a gente já se conhece há muito tempo, né? A gente já participou, a gente já fez muito treinamento junto. E esses momentos de interação com o integrador são muito produtivos, porque tanto eles conseguem entender um pouco mais sobre os produtos que a gente oferece, sobre as soluções, sobre onde aplicar esse tipo de produto, porque a ideia não é fazer com que o integrador pare de trabalhar com aquilo que ele trabalha. É ele aumentar o portfólio dele. Para ele vender mais. Talvez certeza. Ele perde uma venda porque ele está tão focado em um determinado produto que quando você conta, então quer dizer que tem um produto que eu consigo numa região de telhado recortado com sombreamento? Exato. Quer dizer que esse é um produto que às vezes ele ganha a venda porque todo mundo está vindo com aquele produto A. Peraí, olha, eu tenho um produto aqui.
produto diferente, um produto que tem um monitoramento mais individualizado. Exato. Tem a questão do Rapid Shutdown. Exato. FCI. Bom, FCI está quase mandatório. É já, mandatório, né? É. É mandatório. Mas assim... Mas tem a transição, né? Já acabou, Não, né? já Tudo. Já acabou. Já acabou. Já tá vigente desde dezembro do ano passado, né? Deixaram um período de transição. Foi, do que tinha em estoque. Não, isso. Eu estou dizendo Isso. da transição porque o que tinha em estoque. Exatamente. É a transição final, né? Isso. E assim, acho que quando você mostra pro seu cliente exatamente o que ele está comprando, e às vezes a gente esquece de fazer isso, a gente não lembra de mostrar para o cliente exatamente o que ele vai comprar. A gente só quer ganhar ele pelo preço, ou então pelo, você vai gerar tanto a mais do que o meu concorrente prometeu, que você não mostra para o seu cliente o valor daquilo que você está vendendo. E quando a gente tem essas interações, esses treinamentos, a gente consegue passar insights onde você consegue trazer o seu cliente para mais perto de você. Então é agregar soluções para aquele cliente que você não está conseguindo se aproximar tanto ou fechar. E aí nesses espaços a gente aprende muito com o integrador também. A gente escuta muito sobre o que o mercado está passando, sobre o que a gente precisa melhorar também. E a gente tem essa interação que é muito legal, né? E o que você fala nos eventos para técnicas de venda para usar o Romaios como argumento? O que vocês usam? Cara, assim, a gente tem um ícone, né? Assim, a gente fez uma brincadeira uma vez para fazer aquelas comparativos entre carros, né? Então você tem ali alguns inversores que são comparados a Lamborghini, Ferrari, ou microinversores também são analisados, são análogos a esses carros. E o Romaios ele foi comparado a um Uno com escada em cima. Que para quem não sabe, o Uno com escada em cima é o carro mais rápido do mundo, tá, gente? Do mundo. Aliás, quando você tá na rodovia, vê um carro desses com uma escada em cima... Você sai de perto. Sai de perto. E aí a gente fez fizeram essa comparação e a gente abraçou. Porque o Romaios, ele é o equipamento que tem o melhor custo-benefício no mercado brasileiro. Um equipamento robusto. Achei que você ia falar um Corolla. Não, porque... Aquele confiável que não quebra. Esse é uma excelente comparação também. Só que o Uno com escada em cima, além de preço. ser o carro... Ele é um carro que ele vai te entregar, ele não vai te deixar na mão. Nunca vai te deixar na mão. Fácil de resolver qualquer coisa. Exatamente. Nele. Você já viu aqueles vídeos que aparecem no Instagram, no Facebook, que é a Hilux tentando subir um morro de terra? Eu já vi. E o Uno subindo. Aí o Hilux não sobe. Aí quem vem e passa... é o Uninho com escada em cima. Bom, se colocar alguns carros que o pessoal usa, Renegade não sobe nem... Né? Não posso falar nada. Polêmico. Quem sabe a gente vai trabalhar com a Fiat, né? Pois é. Adoramos, viu? Adoramos. Fiat, patrocina a gente, hein? Mas assim, a gente fala muito sobre o custo-benefício, né? É um equipamento que não vai te deixar na mão, um equipamento que ele é fácil de instalar. Você fez o broche do Uno. A gente fez o broche. Foi um sucesso. Cadê o broche novo? Vai ter mais broche dele? Esse ano vamos aguardar, porque pode ser que tenhamos aí novidades, pode ser que tenhamos surpresas pro integrador. Eu deixo o desafio, vamos pegar esse Uno, vamos fazer um Uno com o logo da Romaios, pô. Então, fica aí vamos Quem tentar. sabe vai ter um sorteio de Uno na Dias? Tô achando que a Romaios vai sortear um carro, pode ser de miniatura, e nem miniatura. Não, tudo bem, um carro, né? O tamanho fica ali a surpresa, né? Você imagina? Tem a tua empresa pregressa já sorteou um carro, hein? É verdade. Quem sabe um dia a gente consegue um Uno. É verdade, Lio, vamos tentar. Tá chegando no Brasil? Traz um carro pra gente. Traz um Uno, vamos comprar um Uno, né? Já olhei no LX, hein? Uno elétrico? Já pensou a gente conseguir converter um Uno pra um carro elétrico? Ia ser legal, né? Ia ser interessante. Muito bom. E agora falando um pouco do mercado, assim, o que você tem visto, assim, porque assim, a impressão que a gente fica, até porque a gente está o dia inteiro falando com os nossos parceiros, ano que sai ano, todo mundo fala da dificuldade, mas está todo mundo aí, está todo mundo contente, todo mundo trabalhando. Como você tem visto aí? Cara, eu vejo assim, o mercado fotovoltaico ele é um mercado que passa por muitas instabilidades, ano após ano. É um mercado muito novo, é um mercado que está passando ali, eu diria, pela sua puberdade, talvez. E assim, a gente tem essas inconstâncias, a gente passa por problemas de taxação, por problemas de alteração na regulamentação. Muita gente, aliás, que é do mundo da refrigeração, é bom saber, o módulo,
a gente está em épocas de discutir impostos, Isso. IOF, cai, não Exato. cai. O módulo hoje subiu para 25% Exatamente. o imposto para trazer. O inversor já era altamente taxado. Exato. O custo, assim, a cada equipamento, imposto que é inserido no produto renovável, Sim. que é para trazer sustentabilidade, economia, ele é extremamente taxado. Sim. Né? Então é uma pauta de sustentabilidade, mas com uma carga tributária gigante. É. E aí, assim, a gente tem várias intempéries, né, que acontecem no mercado fotovoltaico, mas o que eu posso falar é que é o seguinte, a gente tem essas intempéries ano após ano, mas quem se especializa, quem estuda, quem está se renovando e aprendendo sobre produtos novos e soluções novas, vai perdurar. Vai continuar no mercado, né? Então, acho que é extremamente importante que a gente esteja sempre se renovando, estudando, identificando quais são as novas diretrizes que está levando o mercado e você vai conseguir se perpetuar. Eu falei, por exemplo, da questão de armazenamento. Hoje, a gente tem, assim, eu vejo muitas pessoas falando, cara, esse negócio de armazenamento vai acontecer no futuro. Vai ser um mercado igual ou muito maior que o fotovoltaico. Com certeza. E hoje, cara, quem já trabalha com isso tá bebendo água limpa. Água limpa. Porque às vezes você não vê a necessidade de um cliente que um concorrente seu vê, ele oferece um produto mais caro, um projeto mais caro, e ele ganha de você que ofereceu um produto mais barato. Não tem dúvida. Então, ele passa credibilidade. Exatamente. Ele passa uma solução completa. Então, conhecimento, né? E muitas vezes você pode vender sistemas até de bateria, muitas vezes não atrelado à venda do kit, kit fotovoltaico, porque às vezes você está vendendo para um apartamento numa cidade. Isso. Então você tem um mercado gigante, porque o que às vezes a pessoa busca também é o conforto, a segurança. Em outros casos, cada vez mais a gente vai ver a questão de armazenagem, projetos grandes, o peak shaving, você Exatamente. tem a questão... Time shifting, né? Exatamente, de mudar, olha, a questão, talvez é muito profundo aqui, mas a questão de preço horário. Exatamente. Toda a questão de comercialização em Mercado Livre. Isso, você ter controle na sua mão de quanto você vai pagar de conta de energia. Isso é muito importante. E assim, eu acho que quem se especializa, quem vai atrás, se torna especialista de fato no mercado, consegue se perdurar, vai ter sim mercado. Não acho que o mercado esteja acabando. Eu acho que a gente pode estar passando por um processo de talvez estabilização de demanda, ou então a gente está ali numa adequação de demanda, né? A gente teve ano de 2024 que, por mais que para alguns possa ter parecido um ano um pouco mais complicado, mas em termos de números absolutos, assim, quando a gente pega números absolutos, 2024 foi, em termos de potência instalada no Brasil, foi maior que 22, que foi aquele boom, né, pré 14.300, e esse ano a gente está tendo uma adequação ali na demanda, mas a gente vê, o mercado existe. O mercado existe. Né? O mercado existe. Claro, a questão de aumento da taxa de juros. A taxa de juros tem pegado muito isso, né? Porque o financiamento tem aumentado muito o custo efetivo total. Né? Mas ao mesmo tempo o custo dos produtos caiu muito. Caiu bastante. O inversor caiu muito, o módulo caiu muito. Porque isso também tem a ver com tecnologia, matéria-prima, questões de demanda global, são fatores. Como todo mundo fala, vários fatores definem a questão de oferta e demanda de um mercado. Com certeza. E Edu, assim, para a gente até fazer uma análise, quando a gente estava ali em 2012, 2021, a gente já estava no mercado juntos, né? Sim. Cara, o payback naquela época era de 4 anos e meio, às vezes 5 anos. Sim. Esse ano, agora com o preço dos produtos atualizados esse ano, a gente está falando o quê? De 2 anos e meio? E outra, o custo da energia aumenta muito. Aumenta. Então, a gente está em bandeira vermelha agora. Exato. Você tem estados R$1.000 e poucos. Exato. Né? Então, exato. A bandeira vermelha... E você vê também, né, a questão dos fast tracks, onde o micro nada de braçada, né? Exatamente. Isso ajuda também muito, né? Com certeza. Assim, na verdade, eu acho que esse mercado de até ali 6 kW de potência, 7,5, esse mercado é o mercado que o microinversor domina. Aliás, no mundo inteiro. No mundo inteiro. Assim, se a gente for fazer uma análise crua, Eduardo, a gente está visto nos últimos meses e até no último ano, que o micro tem se tornado muito mais competitivo e ele tem abraçado um mercado maior, né, eu diria.
tem crescido o mercado residencial, comercial, industrial, e quando a gente vai comparar ali preço de microinversor com inversor string, hoje o preço está muito, muito próximo, né? E o que leva a barreira, às vezes, a um instalador a não procurar o micro? O que você acha? Cara, eu acho que às vezes é muito por medo de não saber instalar. Eu já o escutei várias vezes em feiras, em eventos, integrador falando, cara, mas é porque, pra mim, eu acho que instalar microinversor é mais difícil do que instalar um string. Porque tem muito para instalar? Cara, às vezes porque é pelo no final número. Você tá, é quantidade, né? Só que, na verdade, quando a gente vai na prática, o microinversor, ele tem uma facilidade muito grande de ser instalado. Você diminui ali a necessidade de ter uma cabo, string box, né? Cabo CC. Sim. Então, você tem uma facilidade muito grande na instalação. E isso, na verdade, diminui o seu custo de instalação e diminui o seu tempo de instalação. Então, você tem várias vantagens que às vezes não é falada e que o integrador que às vezes nunca trabalhou com equipamento, escutou de algum colega alguma experiência que possa não ter sido positiva e tomou aquilo como verdade, né? E ele precisa se atualizar, precisa escutar novas opiniões e até mesmo experimentar, né? Acho que tem um colega de profissão que também trabalha no mercado de microinversor que sempre fala que quando quem instala microinversor é paixão a primeira instalação. É isso, pessoal. Eu acho que o que a gente quer passar hoje aqui é um pouco mais sobre a Homeaio, sobre o mercado de micro, uma atualização um pouco aí do mercado que está passando em 2025. E a gente vê, né, cada vez mais a questão de bateria. Eu acho que Sim. A gente, aliás, tem que fazer mais episódios sobre isso. Sim. No treinamentos, falar mais do tema. Com porque certeza. Apesar de falar, todo mundo está comprando, todo mundo está vendendo agora, a questão é a seguinte, o mercado está vindo, no mundo já aconteceu. Já está acontecendo, né? Já acontece há um tempo, né? E o Brasil vem, às vezes, na rebarba, não é por um problema de país, é porque o mercado começou um pouco depois, aliás, é um dos maiores mercados do mundo. Sim, né? Então, sim. Quando a gente começar forte em bateria, a gente vai ter a dominância como a gente tem hoje no fotovoltaico. Tenho total certeza disso. Então, eu acho o seguinte, vamos deixar um recado aí final, claro. Um pouco do que você quer passar de mensagem para os nossos parceiros. Uhum. E eu digo mais, tem muito vídeo online, muito treinamento Com online. certeza. Então, além dos presenciais, Uhum. Tanto a equipe da Dias como da Homeaio está 100% à disposição. Sim. Né? Mas deixa um recado aí final, deixa alguma mensagem e dizer, enfim, depois eu vou fazer uma conclusão, mas a questão que a gente vê é que hoje tem uma proliferação de micros. Sim. Cada vez mais, aliás, é assustador isso. Às vezes eu acho que alguns são até white label, ou seja, nem é a fábrica, mas a pessoa vende e põe a marca. Mas é aquilo que você falou no início, as consequências de um produto um pouco questionável, pouco testado, né? A gente está falando de um grupo de quase 20 anos. Eu acho que cada vez mais todo mundo tem mais instalações. E ninguém quer viver só de assistência de pós-venda, né? Com certeza. Até Mas porque é prejuízo, né, para as pessoas. É prejuízo de tempo, Exato. dinheiro, uma pessoa descontente. Sim, e ela tem ali o cliente também fica descontente, né? Então a relação com o cliente fica complicada. Fica tensa. É isso. Bom, gente, o que eu posso dizer, assim, eu sempre digo isso nos nossos treinamentos, quando eu encontro vocês, se atualizem, estudem, estejam sempre entendendo quais as necessidades que o mercado vem trazendo. A Homeaio está aqui para trazer esse conforto para vocês, ajudá-los nisso. Então, se você tiver alguma dúvida sobre instalação, a gente vai auxiliar, a gente tem materiais. Se você for no YouTube lá, botar Homeaio Brasil, você vai ter vídeos mostrando como fazer a configuração do zero, né, tirando as dúvidas mais recorrentes ali. Pode entrar em contato com a gente também. E o que eu posso dizer não arrisca, vai de Homeaio, que você vai ter certeza que o seu sistema vai funcionar, não vai te deixar na mão. É isso aí, não arrisca, sempre conectado aqui no nosso podcast. É isso. Bom, muito obrigado, Bruno, aí pela sua presença hoje aqui. Eu que agradeço pelo convite, Eduardo, mais uma vez. É muito bom a gente estar... assim, a nossa parceria, eu acho que é de muitos frutos e vai trazer mais frutos. Muitos. E é muito legal estar aqui conversando com você, trocando essa ideia. Para mim é excepcional.
Pô, obrigado, é isso. Você sabe que a gente viaja muito para a China, visita muita empresa, acaba tendo bastante gente nos procurando de fabricantes e a gente precisa também saber selecionar, porque o que a gente seleciona não é que é melhor para Dias, é o que é melhor para o mercado, para o cliente final do nosso parceiro, que vocês que estão na ponta com os clientes de vocês precisam ter os melhores produtos. Então a gente busca isso, fazer uma seleção bem rigorosa, técnica, custo-benefício, né? Então, dizer o seguinte, que é bacana para nós, todo mundo aí que já instalou, eu queria que vocês deixassem comentários também. É isso. Olha, instalei Romaios, como foi? Interage aqui com a gente nos nossos canais. Então a gente tem o Instagram, a Dias.solar, Instagram do Bruno e do Rafael, que é o irmão Dias, Irmãos Dias, que todo mundo conhece, está tudo aqui, gente. O meu, que é Eduardo Klepax, deixar o da Romaios também. Tem um Romaios BR Brasil? Tem um Romaios Brasil e tem um Romaios Latam. Tem um Romaios Latam, Brasil e o Romaios como um todo. Pô. Marca a gente lá na sua instalação que a gente vai repostar também, então fazer um merchanzinho para você também legal. Pô, isso é bacana, hein? É isso. Já tivemos até uma campanha uma vez que era a foto da instalação mais bonita ganhava um brinde. A gente está estudando, vamos trazer isso de volta, vai ser legal. Coloca a foto mais bonita, eu vou mandar um brinde então. Opa, olha só. Então quem está assistindo aqui, marcar uma instalação bacana da Romaios, marcando a Dias, eu vou dar um brinde bacana também. Maravilha. Siga a gente também nas nossas redes sociais, tá? Então a gente tem um canal no YouTube. Tem que anotar agora do brinde. Tem que anotar, que o pessoal vai cobrar, hein? É isso. A gente tem o Instagram, como eu falei, Romaios Brasil, tá? Romaios Latam, siga a gente lá no Instagram. A gente tem o canal no YouTube, tem o nosso link, o nosso grupo no Telegram também, tá? O meu Instagram é Bruno M. Souza 96, um pouquinho longo, tem que mudar isso aí 96? Pouquinho. Você tinha o quê, 15 anos já? Eu nasci em 96. Nossa. E aí a gente tá à disposição para também atender e tirar qualquer tipo de dúvida. Pô, bacana. Bom, e para você que nos acompanhou até agora, todo mundo já sabe, tem que compartilhar com todo mundo esse episódio. É muito importante essa comunicação. Acompanhe a gente, como eu disse, nas plataformas todas, redes sociais. Tem muita novidade vindo. E não deixe de acompanhar este episódio, todos os episódios anteriores e os próximos. E lembrando, produtos Romaios disponíveis à pronta entrega na Dias. E é isso, gente. Muito obrigado e até o próximo. Valeu.